31. Release capítulo 181. Autor: Ermo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Depois que Barov se despediu, Roland colocou o pergaminho com o censo na gaveta. Ele se virou para olhar para Rouxinol e queria perguntar o que tinha acontecido com ela, mas depois de hesitar por um momento, ele não disse nada. Ele pode até saber a resposta, e ainda assim ele não se atreveu a dizer a causa do embaraço, pois também existia a possibilidade de adivinhar errado. Em vez disso, ele disse: a próxima visita é na mina da encosta norte. O senhor quer ver as mudanças da nova habilidade da Soraya? Embora Rouxinol estivesse agindo um pouco estranha agora, sua maneira pareceu ser como a de costume. Ela tirou o capuz e riu. Vamos. Talvez eu esteja pensando demais. Roland pensou enquanto assistia a bruxa andar em direção a ele. O passeio no céu com o balão de ar quente naquele dia havia afetado mais de uma pessoa. Roland não esperava que Soraya se tornasse a segunda bruxa cujo poder mudasse qualitativamente. Na verdade, mesmo Soraya em si não esperava este tipo de mudança. Roland descobriu sobre essa mudança por acidente ontem. Como o balão de ar quente foi dado a Ana como um presente, ele ficou estacionado no pátio. Se alguém quisesse voar e apreciar a vista, bastava chamar Ana e Raio. Só que desde anteontem começou a chover muito e Roland se lembrou que o cesto iria ficar mole e poderia ceder, se ficasse encharcado. Além disso, após secar, o cesto também perderia sua ductilidade, e dificilmente suportaria o peso de uma pessoa novamente. Por isso, ele estava prestes a levá-lo de volta para o castelo. Roland estava prestes a enviar algumas pessoas para buscar o balão de volta, mas quando ele reconsiderou que o balão de ar quente era um presente para Ana, e os componentes do cesto e o próprio balão eram frágeis, Roland decidiu que ele mesmo buscaria o balão e efetuaria os consertos. Quando ele se reuniu com Beija-Flor no pátio e estava prestes a trabalhar no balão, o que ele viu no cesto o deixou boquiaberto. A parte de dentro do cesto estava coberta com pinturas. As pinturas eram da vista aérea de Vila Fronteiriça. Ao contrário da imagem bidimensional que Soraya pintava antes, parecia que as pinturas tinham uma sensação estereoscópica. Independentemente das gotas de chuva caindo, Roland aproximou-se para ter uma visão clara antes de descobrir que, pela primeira vez, a pintura de Soraya tinha espessura. Não era lá uma coisa surpreendente uma pintura possuir espessura, mesmo porque qualquer pintura real possui espessura devido às próprias tintas utilizadas para pintar. Na pintura a óleo, pintores até mesmo usavam a espessura das tintas. Com canetas, pincéis ou raspadores, eles poderiam criar uma textura irregular, por meio de camadas de cores variadas, e eles poderiam até mesmo fortalecer a textura, bem como melhorar a apresentação da imagem como um todo. Mas Soraya era diferente, pois seus desenhos não eram criados com canetas ou pincéis, mas com o poder mágico. Foi por isso que a espessura criada pelo poder mágico era particularmente estranha. Quando Roland tocou delicadamente com suas mãos as árvores na pintura, ele sentiu como se estivesse tocando em galhos e folhas que não eram duras e sólidas, mas um pouco mais suave como uma geleia. E quando ele tocou o chão na pintura, ele sentiu que o toque era mais rígido e sólido, como se estivesse tocando uma pedra. O sentimento era incrível. Além disso, a chuva caía incessantemente, mas as gotículas de chuva não molhavam o cesto. Assim que Roland chegou de volta ao castelo, ele chamou Soraya. Ao mesmo tempo, Rouxinol também confirmou a especulação. Quando ela observou Soraya dentro da névoa, o poder mágico em seu corpo tinha mudado a partir do estado inicial de um redemoinho de um gás dourado para um novo estado, como uma fita condensada que estava em constante rotação. Quando eles entraram no complexo da fábrica militar, Anne estava sorridente e cumprimentou-os, dando um grande abraço em Roland. Já que eles assumiram publicamente seu relacionamento, ela se comportava muito mais intimamente quando estava com Roland. Ele esfregou a cabeça dela agradavelmente e o grampo de cabelo de prata em seu cabelo estava brilhando ao sol. No entanto, ele teve um vislumbre de Soraya, que chegou até ele e fez uma breve saudação, que conteve o seu embaraço. No final, ela desviou o olhar, corando o rosto e fingindo que ela não viu nada. Cof, cof, Rouxinol puxou Soraya para a mesa e perguntou em voz alta de propósito: então você pintou tudo isso? Roland balançou a cabeça rindo. Ele deixou Anne e caminhou em direção à mesa junto com ela. A mesa estava coberta com pinturas de Soraya, e elas eram pinturas do que se podia ver a partir do complexo militar. A única diferença entre essas pinturas e as antigas era a espessura.
Algumas pinturas possuíam a espessura de apenas 1 milímetro acima do papel, enquanto outras se estendiam para até 3 centímetros de altura. Este foi o treinamento que Roland fez especialmente para ela realizar no período da manhã, a fim de testar qual a espessura que seu novo poder mágico poderia alcançar. Esta é mais grossa. Roland estendeu os dedos para tocar a pintura que se estendia a 3 centímetros de altura acima do papel. Parecia que o belíssimo pigmento da cor azul celeste seria muito suave ao toque, mas quando Roland tocou nessa parte da pintura, ele sentiu o atrito como se fosse do cascalho. Roland imaginou corretamente ao sentir que agora, um quadro pintado com a caneta mágica representaria exatamente a cor e a forma dos objetos reais, juntamente com a sensação produzida pelo toque. Pode ser mais espessa, mas consome muito mais energia quando ultrapassa essa espessura. Soraya apontou para uma saliência da cor castanho sobre a mesa. Eu tentei pintar uma árvore na mesa, mas quando eu mal tinha acabado o tronco, metade do meu poder mágico já tinha se esgotado. Você pintou isso? Roland estendeu a mão para medir sua altura estendida acima da mesa. Para sua surpresa, a espessura era de uns 10 centímetros. Eu pensei que era uma casca de árvore de verdade aqui. Realmente era como Roland disse, parecia uma casca de árvore, mas a sua ligação com a superfície da mesa era extremamente forte. Ele tentou puxar a casca para cima, mas ela não se separou da mesa, até mesmo quando ergueu a mesa acima do solo. Rouxinol desembainhou sua adaga para cortá-la. Levou um longo tempo para cortar um pequeno pedaço na parte inferior da casca. Parece que ela foi incorporada à mesa. No final, foi Ana quem cortou a casca fora. Ela formou uma linha com sua chama negra e cortou na horizontal. O corte foi rente, mas não foi suave, pois tinha marcas de queimaduras na pintura e na mesa. Quando Roland pegou a casca caída no chão e segurou em suas mãos, ele descobriu que era muito mais leve do que pensava. Por que você de repente pensou em mudar o seu estilo de pintura? Não, o que quero dizer é, como você decidiu que suas pinturas deveriam ter espessura? Roland perguntou. Eu acho que, provavelmente porque foi a primeira vez que eu vi uma paisagem desse jeito. Soraya disse, quando eu estava voando no balão de ar quente, eu senti que minhas pinturas não eram capazes de rivalizar com o cenário real, como se a pintura em si não fosse verdadeiramente real. Quando eu comecei a pintar no cesto, esse sentimento ficou mais forte. Soraya parou um pouco, como se estivesse tentando reviver aquele sentimento. O topo das árvores é pontudo e o vento sempre sopra livremente. As montanhas são altas e baixas, como o peito que sobe e desce ao respirar. E os rios estão embutidos na terra, com os navios no topo abrindo caminho. Este foi o cenário que eu vi e não aquela pintura fina que eu costumava pintar. Então, eu quis deixar minha pintura mais real. Eu queria que expressasse toda a beleza deste magnífico cenário, mas mesmo depois de várias tentativas, eu acabei falhando e falhando. Até que em um momento de frustração, eu de repente me lembrei o que o senhor disse sobre as pequenas esferas. Pequenas esferas? Roland disse, levantando a sobrancelha. Bem, ela sentiu com um certo constrangimento. Sim, o conhecimento que o senhor já nos ensinou. Eu pensei que, como todas as coisas são feitas de pequenas esferas, a pintura deveria ser também, não é? Eu tentei várias vezes, imaginando que a pintura feita pela caneta mágica fosse pequenas esferas coloridas que eram sobrepostas umas às outras até formarem um grande bloco de cores. E então, a imagem de repente se contorceu. A floresta verde cresceu para cima e o rio azul escuro afundou. A pintura inteira tornou-se o que o senhor vê. A mudança me assustou um pouco, inclusive Ana, mas, sinceramente, eu não tinha visto que minha habilidade tinha evoluído até que o senhor mencionou isso para mim. Entendi. Mas comparada com a chama negra de Ana, minha nova habilidade parece ser um pouco inútil, pois só faz as pinturas parecerem mais vívidas. Soraya mostrou a língua. Não. Absolutamente não. Como poderia ser? Roland balançou a cabeça. Aos meus olhos, não é apenas uma pintura simples. Seria completamente um desperdício se ela só usar sua habilidade para pintar. Roland se lembrou da cena em que a água não umedecia o cesto do balão de ar quente. Ao invés de tratá-la como pigmentos, ele estava enxergando sua nova habilidade como um revestimento feito de poder mágico. Release capítulo 182. Desde que alguma coisa pudesse cobrir a superfície do objeto, formando uma membrana contínua sólida, essa coisa podia ser chamada de revestimento. Revestimentos poderiam estar nos estados físicos gasoso, líquido ou sólido, e cada um deles possui diferentes usos.
que vão desde a decoração primária para a moderna proteção duradoura. Roland realizou uma série de testes após esta descoberta. Os resultados do teste o deixou bastante feliz. Talvez tivesse sido influenciado pelo conceito de que quanto mais tempo uma pintura pudesse ser preservada, melhor seria. Como a habilidade de Soraya de fazer uma pintura praticamente fotográfica tinha a vantagem de que dificilmente poderia ser apagada, a menos que o local onde foi pintada fosse destruído, ela poderia durar muito, muito tempo. Inesperadamente, sua habilidade evoluiu e atingiu um patamar surpreendente. Em primeiro lugar, as tintas especiais eram altamente adesivas e leves, demonstrando possuir duas características distintas em suas propriedades físicas. Quando Soraya estava trabalhando em uma pintura, ela poderia mudar a sua flexibilidade de acordo com diferentes objetos. Por exemplo, ao pintar o céu ou as nuvens, as tintas seriam moles como algodão doce e tinham uma extrema elasticidade e resistência ao corte. Ao pintar algo como lingotes de ferro ou vidro, Roland descobriu que as tintas eram duras, frágeis e poderiam ser facilmente quebradas com martelos. Em outras palavras, devido à sua qualidade especial, a nova habilidade de Soraya tinha demonstrado uma melhor eficiência em elasticidade do que em rigidez, combinando exatamente com a compreensão da própria Soraya sobre as tintas. Em segundo lugar, não importava quais propriedades físicas as tintas possuíam, suas propriedades químicas eram muito estáveis. Além de não reagir com ácido sulfúrico e ácido nítrico, as tintas ainda repeliam água e óleo. Quando Roland encheu uma caixa pintada com água, o fundo fino da caixa não vazou. Após verter a água para fora da caixa, ele ainda podia ver as gotas claras rolando dentro da caixa, como um orvalho sobre uma flor de lótus. O fundo da caixa estava seco quando ele tocou. Quando Ana deixou cair ferro fundido dentro da caixa pintada para testar sua resistência a alta temperatura, a superfície feita de papel a qual Soraya pintou, de repente pegou fogo, mas o revestimento ainda não se alterou muito com exceção de ser ligeiramente inchado pelo ferro fundido. Quando Ana continuou a aquecer o revestimento com sua chama negra, o revestimento começou a derreter e deformar-se, emitindo uma fumaça branca e, finalmente, transformando-se em um punhado de geleia preta. O que deixou Roland mais instigado foi o fato de que o revestimento também era um isolante elétrico. O fio de cobre coberto pelo revestimento se parecia com fios esmaltados do mundo moderno. Ele provou este ponto ao revestir os fios de cobre do gerador de corrente contínua. Neste ponto, Roland pôde vislumbrar toda a abrangência da nova habilidade de Soraya. Ao contrário da evolução de Ana, cuja chama negra superou completamente as chamas verdes iniciais, parecia que a habilidade de Soraya se estendeu em abrangência após evoluir. Agora ela podia virtualmente pintar pinturas a óleo e fotopinturas, claro, de forma abstrata, simplesmente com um pensamento. Acima de tudo, ambas as habilidades poderiam ser usadas ao mesmo tempo. Além disso, ao criar pinturas virtuais com a espessura mais fina do que 1 centímetro, Soraya poderia continuar pintando por horas sem qualquer descanso. No entanto, quando a espessura era mais grossa do que 3 centímetros, seu poder mágico começaria a se esgotar rapidamente. Quando a pintura chegasse a 10 centímetros, o que era seu limite, ela iria gastar todo o seu poder mágico em 2 momentos. Claro que, pensando de outra maneira, poderia ser vista como a maneira mais eficaz para drenar seu poder quando a tortura do diabo viesse. Sua habilidade ainda era um tipo de evocação. Assim que a caneta mágica entrasse no alcance efetivo da pedra da retaliação divina, ela iria desaparecer abruptamente. Quando isso acontecia, Soraya não era capaz de continuar sua pintura. Mas a pedra da retaliação divina não poderia afetar o revestimento depois de acabado. De acordo com o que Rochinol tinha observado quando ela estava na névoa, não havia nenhum vestígio de magia retida no revestimento. Em outras palavras, os materiais criados pela caneta mágica eram reais. Quanto à aplicação do revestimento, era simplesmente fantástico, cheio de possibilidades. Soraya nunca esperaria que uma mudança em sua habilidade pudesse trazer tantos benefícios para a vila. Isso significava que Roland iria chegar em breve a uma série de canos de água com revestimento antiferrugem e uma grande quantidade de fios esmaltados, ou telhas à prova de fogo, resistentes ao calor. 3 projetos de suprimentos, água encanada, eletricidade de rodovias, que pareciam fora de alcance antes, acabaram se tornando possíveis com a nova habilidade de Soraya. Ao mesmo tempo,
Ele percebeu que qualquer conhecimento aprendido com experiência pessoal era mais profundo e significativo do que o aprendido em livros. Se Roland fosse capaz de fazer as bruxas verem o micromundo mais intuitivamente, será que ele aceleraria sua aceitação da teoria das partículas e levaria a uma nova gama de evolução? Tais como um microscópio que poderia ser usado para observar estruturas celulares e micróbios? Roland sentiu que era necessário tentar algo. No forno da mina da encosta norte. Vamos, ventilem mais. Façam o fogo queimar mais forte e brilhante, Lesia gritou. Embora ele não conseguisse ver nada dentro do forno de Cuba, as pedras deveriam ter sido queimadas e adquirido uma cor vermelha quando o carvão de 3 carrinhos foi jogado lá dentro. Quando Lesia chegou em Vila Fronteiriça após ser convidado por meio de uma carta de Carvambate, ele tinha pensado que era uma terra estéril e desolada. Ele jamais iria continuar sua carreira na fronteira do território, se não estivesse escrito na carta que a Aliança dos Pedreiros renasceria em Vila Fronteiriça. Depois de empacotar suas coisas e se despedir de sua família, ele já tinha se preparado para o pior, esperando morar numa tenda velha e comer mingau todos os dias. Ele estava disposto a aceitar as condições comumente encontradas em uma construção, que eram a falta de mão de obra e de investimento. Lesia não tinha a intenção de ficar em Vila Fronteiriça por muito tempo, e uma chance de ver seu velho amigo Carl e outros colegas que tinham sido exilados ou viveram em reclusão seria suficiente para deixá-lo feliz. Mas o fato é que sua viagem acabou se tornando praticamente uma utopia. Depois que Lesia chegou de navio às docas da vila, ele viu seu amigo Carl Vambate, um excelente mestre de obras de Castelo Cinza, bem como um forte concorrente para o próximo líder do Guilda dos Pedreiros. Comparado com a imagem que Lesia tinha em sua memória, Carl parecia mais forte, em vez de mais magro, e seu rosto parecia brilhante, apesar do fato de que suas costeletas já estivessem um pouco cinzas e seu rosto aparentava ter um pouco mais de rugas. Após a saudação, em vez de levá-lo para o local de construção tumultuada, Carl levou Lesia a um edifício residencial claramente recém-construído e entregou uma chave, dizendo: "Esta é a sua casa agora. Deixe a bagagem primeiro, depois vamos para a taverna tomar uma boa bebida." Depois disso, Lesia ouviu uma série de histórias incríveis de Carl. O Lorde tinha recrutado Carl, um civil, para a prefeitura e apontou-o como supervisor do departamento de construção como um funcionário com um salário mensal regular. "Se eu ficar, eu posso trabalhar na prefeitura como ele e ter moradia de graça." Lesia pensou, depois de trabalhar por 10 anos, eu posso obter um subsídio para minha aposentadoria. O que é essa tal de aposentadoria? Será que eu não tenho mais que trabalhar para conseguir dinheiro? Lesia pensava que Carl estivesse bêbado, mas acabou que o que ele tinha dito era verdade. "Meu senhor, os minérios estão derretendo. Eu posso ver o fluxo líquido de ferro", o trabalhador no topo do forno gritou. "Abra a saída de escória." 2. Depois que ele começou o trabalho, os problemas que Lesia esperava não apareceram. Tudo o que ele exigia, seja dinheiro ou homens, o seu superior cumpriria as suas exigências rapidamente. Muitas vezes, seu superior já resolvia seus problemas no dia seguinte. Além disso, a vila estava produzindo um material alquímico chamado cimento que aderia a tijolos rapidamente, aumentando significativamente a velocidade de construção. Inesperadamente, Lesia se sentia despreocupado trabalhando na vila, uma sensação que ele nunca tinha experimentado antes. Em praticamente um mês, Lesia tinha construído 5 altos fornos, e 3 fornos de cuba para fabricar ferro gusa. Agora, na frente dela estava um forno de cuba que era um projeto que ele tinha trabalhado por muitos anos depois que ele deixou a Guilda dos Pedreiros. O trabalho foi construído após anos de experiência. Antes da construção do forno de cuba começar a ser realmente projetado, ele sempre desejou por todo o planejamento no papel. Este forno de cuba melhorado possuía 2 metros de altura com o diâmetro interior de 75 centímetros de comprimento. Havia um número de entradas na parte inferior da fornalha para o bombeamento ou retirada de ar. Uma saída de escórias e ferro líquido estava na parte inferior. Uma inclinação de areia foi construída ao lado do forno de cuba para os trabalhadores alimentarem o forno com os materiais e observar o processo de fundição. Hoje, o primeiro forno de cuba foi formalmente posto em uso e antes do início, eles tinham que fazer o teste regular da fundição. Depois de abrir intermitentemente a saída de escórias mais do que 10 vezes e alimentar o forno com 2 carrinhos de carvão vegetal, o forno passou no teste. Havia ferro líquido cobrindo o fundo do forno e agora a saída da escória não estava com nenhum bloqueio. Enquanto isso,
Assim que a temperatura estivesse alta o suficiente para derreter o ferro, não havia necessidade de gastar mais carvão para manter o fogo aceso. A fim de reduzir o custo, eles usavam os resíduos de minérios empilhados no canto do pátio de estocagem para fazer o teste de derretimento, sempre que um forno começasse a operar. Eles abriram a saída para descarregar o ferro líquido derretido, e Lisa pediu para pararem de alimentar o fogo da fornalha. 2 dias depois, os habitantes da vila encontraram algumas pedras pretas escuras quando eles estavam limpando o forno. Todos os resíduos derretidos de minérios encolhiam a uma temperatura muito alta, exceto aqueles minérios pretos que, além de estarem inalterados, também tinham uma superfície mais lustrosa e se tornaram mais escuro do que a própria tinta preta. Mesmo Lisa não poderia dizer que tipo de minério era. A partir de sua forma e aparência, este minério não se parecia com os resíduos inúteis, mas mesmo que fosse útil, como eles poderiam trabalhar com ele se ele não poderia ser derretido? Depois de pensar por um tempo, Lisa pegou um pedaço mais quadrado deste minério e guardou, pedindo para seus homens enviarem para o castelo de Roland Wimbledon, o lorde de vila fronteiriça. Talvez o seu senhor bem informado saberia a resposta. Heleazwit capítulo 183. Olhando para a pedra preta brilhante sobre a mesa, Rouxinol perguntou: "O que é isso?" "Obsidiana." Roland falou de cabeça baixa, ocupado desenhando seu projeto. O quê?" "Nada, eu estava falando bobagem." Ele suspirou. Como ele poderia saber somente olhando para a forma e a cor desse mineral? Afinal de contas, Roland não era um especialista em geologia, e não conseguia distinguir um metal puro, quanto mais saber que tipo de mineral era. Roland só se lembrava que a maioria dos minérios eram formados de várias composições complexas e sua cor variava, conforme o tipo de impureza que possuíssem. Por exemplo, minérios de ferro podem ser divididos em hematita, pirita e siderita, e ambas eram bem diferentes umas das outras. Especialmente a pirita que, por vezes, possui um brilho metálico amarelo, sendo muitas vezes confundida com ouro, o famoso ouro de tolo. Uma composto pode ser distinguido como puro ou uma mistura, ao possuir uma temperatura de fusão e ebulição constantes. Se o mineral possui impurezas, essas temperaturas variam, por isso, era impossível distinguir entre todas as diferentes variedades usando diferentes temperaturas. Além disso, elementos metálicos não existiam somente com ligações metálicas, também existiam na forma de íons em ligações iônicas, de modo que derreter o metal seria inútil, se Roland não soubesse como purificá-lo. "Então, também existem coisas que o senhor não sabe?" Rouxinol perguntou com surpresa. "Muita coisa." Roland deixou a pena descansar e tomou uma xícara de chá preto. "Você quer um pouco?" "Não." Rouxinol acenou com a mão. "Além disso, carne seca não é tão gostoso quanto peixe seco. Seria melhor o senhor colocar mais peixe seco em suas gavetas." Roland ficou em silêncio por um tempo, fingindo que ele não ouviu. Ele decidiu dar o minério para aquele Sishi, o alquimista-chefe. Afinal, minerais eram mais ou menos radioativos, então colocá-los em seu escritório como decoração não seria uma boa escolha. Agora, com a recente evolução fantástica de Soraya, Roland descobriu que havia um monte de coisas que ele poderia criar. A primeira coisa era um sistema de água encanada, o que aumentaria muito o nível da qualidade de vida dos moradores. Pensando nisso, depois de um dia agitado, os moradores voltavam para casa suados e não podiam esperar para tomar um banho, só para descobrir que não tinham água. Eles precisavam caminhar muito para buscar um pouco de água para tomarem banho. Esse sentimento era terrível. E pior, Roland odiava usar a água do tanque para lavar o rosto ou as mãos. Ele sempre tinha a sensação de que havia parasitas crescendo na água depois de ter sido armazenada no tanque por vários dias. Para piorar as coisas, os tanques raramente eram limpos, nem mesmo uma vez por mês. Quando ele começou a olhar para isso com mais atenção, ele podia ver faixas de sedimentos no fundo do tanque, que tinham sido decantados após tantos usos sem limpeza. Se eles usassem torres de água para abastecimento de água na vila, não haveria muitas dificuldades técnicas. Eles poderiam bombear a água do Rio Vermelho para uma torre de água usando um motor de vapor e, em seguida, usar o princípio do sifão para fazer a água fluir ao longo de tubos para todas as casas da vila. Com isso, Roland criaria um sistema de abastecimento de água automático. A razão pela qual Roland não tinha posto isto em prática até agora era que ele não possuía material suficiente. Eles teriam que usar tubos de ferro ou tubos de cobre. Se utilizassem tubos de ferro sem tratamento de anti-ferrugem,
Toda a tubulação seria danificada após alguns anos de uso. Os tubos de cobre seriam perfeitos, pois não são corrosivos, são resistentes à pressão, não são tóxicos e os íons de cobre possuem até mesmo propriedades antibacteriano. Mas como ele poderia usar a matéria-prima de moedas para fazer tubos? A produção de cobre da mina da encosta norte ainda estava longe de ser o suficiente para proporcionar tais produtos de luxo. Mesmo nos tempos modernos, tubulações de cobre só eram acessíveis em mansões. Até agora, Vila Fronteiriça não era capaz de exportar minérios, ao contrário, a vila tinha que importar lingotes. Portanto, seja utilizar ferro ou cobre, Roland estava relutante em usá-los apenas para criar uma fonte de água que era puramente para satisfazer seus desejos, ao invés de fazer qualquer lucro. Mas agora era diferente. Com a magia de revestimento de Soraya, ele poderia fazer tubos sem metal. Por exemplo, ele pode ter um tubo de ferro como um molde, envolvê-lo em papel e em seguida cobrir o tubo com o revestimento de Soraya. Então ele só tinha que tirar o molde e teria o tubo que precisava. Embora estes tipos de tubos não eram resistentes à pressão, eles estariam em condições próprias para uso, desde que fossem colocados em valas cobertas. A segunda coisa que ele queria criar era um sistema de fornecimento de energia. Ele estava com medo de que era impossível colocar luz elétrica em toda a vila, mas Roland tinha sonhado por um longo tempo em deixar seu castelo iluminado. Afinal, ler a parca luz de velas era muito doloroso, e causa um dano severo aos olhos com o passar do tempo. Além disso, o verão estava chegando em breve, e as noites sempre eram um pouco sufocantes. Se ele tivesse que ficar em um quarto com tochas e velas, quão terrível seria! Agora que ele possuía geradores e fios que conduziam bem a eletricidade, fazer o seu castelo entrar na era da eletricidade bem à frente de seu tempo atual, não era um sonho distante. Quanto aos filamentos das lâmpadas incandescentes, Roland vagamente se lembrava que no início se utilizava filamentos de bambu carbonizados, antes de conseguirem criar os filamentos de tungstênio. Bambus não eram raros, e existiam aos montes na floresta ao sul do Rio Vermelho. No entanto, Vila Fronteiriça necessitava mais agora de fábricas de fundição. Sua produção de ferro estava diretamente relacionada com a escala de produção de peças mecânicas e na manufatura de armas, o que era essencial para a sobrevivência da vila. O senhor está desenhando uma torre. Rouxinol sentou-se à mesa e perguntou curiosamente. É semelhante a uma torre, sim. Roland assentiu com a cabeça, mas é vazia por dentro, por isso pode ser preenchida com combustível e minérios. Tem funções semelhantes, como fornos de cuba que podem ser usados para fundir o minério de ferro em ferro-gusa. Este era um alto forno de verdade, uma versão atualizada do antigo forno de Cuba. Roland tinha visitado o local de construção e tinha dado uma olhada no forno de Cuba desenhado por Leze. Para ser honesto, a sua estrutura era muito próxima de um alto forno, mas sua capacidade era menor e a temperatura que poderia atingir também era menor. Se a capacidade de Soraya não tivesse evoluído, dando à vila a possibilidade de produzir tijolos refratários, ele tinha a intenção de construir uma dúzia de tais fornos de Cuba. Mas agora, com tijolos refratários, ele poderia considerar a construção de um alto forno que pudesse atingir temperaturas mais elevadas e com uma produção maior de minério derretido. A altura do design desse novo alto forno era quase de 8 metros, cerca de 4 vezes a do forno de Cuba. O forno seria construído em forma de torre, e sua maior parte era de 3 metros de largura. A fim de evitar que ele entrasse em colapso, Roland instalaria alguns suportes na base do alto forno. A parede da fornalha era mais fina na parte superior e mais espessa na parte inferior. As paredes do forno eram relativamente finas, com uma espessura de meio metro e a camada mais interna seria feita de tijolos refratários resistentes ao calor, todos feitos pelo poder mágico de Soraya. Ao mesmo tempo, também tinha um orifício de ventilação, através do qual um motor a vapor forneceria continuamente ar fresco. A fim de fazer pleno uso do poder do motor a vapor, Roland também tinha projetado um conjunto de equipamentos de alimentação automática para o alto forno, que incluía um trilho de escalada e um carrinho de carga especial com uma porta móvel na sua parte inferior. Impulsionado pelo motor a vapor, o carrinho iria subir até o topo do forno. Em seguida, um gancho seria posto nas fivelas da parte de baixo do carrinho, abrindo a porta de carregamento para descarregar combustível ou minérios para dentro da fornalha. Este sistema poderia ser considerado como uma técnica superior nesta era. Diferente dos fornos de Cuba com aberturas largas e baixa temperatura,
Assim que começasse a trabalhar, o seu novo alto-forno não iria parar por um longo tempo. Enquanto combustíveis e minérios fossem constantemente descarregados, teria uma produção muito maior do que um forno de Cuba. Se 5 ou 6 altos fornos fossem construídos na vila, Roland multiplicaria a produção de ferro-gusa em muitas vezes. Depois de terminar todo o seu desenho, Roland esfregou os pulsos doloridos e, em seguida, tirou uma caixa de uma gaveta da mesa e pôs ela na frente de Rouxinol. Rouxinol, surpreendida, disse, isto é, bem, eu tinha a intenção de dar a você mais cedo, mas me custou algum tempo para esculpir toda a decoração. Afinal de contas, eu não estou muito familiarizado com as máquinas na fábrica. Roland sorriu e continuou, vamos, abre e dê uma olhada. Rouxinol abriu a caixa e não resistiu, dando um grito de emoção. Dentro da caixa havia 2 revólveres. Diferente do protótipo usado por ela quando competiu com Carter, estes revólveres foram feitos de uma prata brilhante e eram tão polidos que ela podia ver seu próprio reflexo nele. Desenhos decorativos requintados estavam gravados na empunhadura e no corpo. Sobre o barril, Roland havia gravado o nome de Rouxinol, para Verônica. Roland tinha planejado esses revólveres por um longo tempo. Em comparação com as pistolas que eram inconvenientes de transportar e de carregar, os revólveres recentemente inventados possuíam uma melhoria significativa. Eles tinham um alto nível de segurança e uma excelente cadência de tiro. Que poder esta arma poderosa teria nas mãos de uma bruxa ágil, como Rouxinol? Roland queria testemunhar isso. Obrigada. Rouxinol, ao pegar os 2 revólveres, saltou da mesa, e fez uma posição como se fosse atirar. O senhor vai me ensinar como usá-los? Claro. Roland assentiu com a cabeça. Sua roupa branca de assassina e sorriso radiante e deslumbrante fez ele imediatamente entender o que significava ser linda de morrer. Não é difícil. Você só precisa chegar furtivamente até o alvo, puxar o gatilho e gritar é hora de morrer. Heliaswit capítulo 184. Pergaminho hesitou por um tempo do lado de fora do quarto antes de empurrar a porta para entrar. Dentro do quarto, Wendy estava sentada em uma mesa, segurando um livro com um olhar infeliz em seu rosto. Certamente, o livro era Os Fundamentos Teóricos das Ciências Naturais, e Pergaminho só precisou olhar de soslaio para saber. Pergaminho sorriu, pois era raro ver tal olhar miserável no rosto de Wendy. Mesmo quando as bruxas da associação ficaram presas na cordilheira intransponível e os alimentos estavam quase acabando, Wendy ainda sorria, tentando deixar cada irmã mais animada. Parece que ela nunca se preocupava em ter que passar por dificuldades e sofrimentos. Por isso, Pergaminho nunca esperava que um livro pudesse deixar Wendy tão incomodada. Totalmente além da compreensão, certo? Pergaminho disse, quando eu li pela primeira vez, eu me senti da mesma maneira. Eu pensei que era Rouxinol. Wendy olhou para a porta quando ouviu sua voz. Então, e agora? Bem, eu ainda não consigo entender também. Ainda bem que você se parece comigo. Wendy suspirou. Além de Ana, agora Soraya também desenvolveu uma nova habilidade. Se eu não tentar mais, logo eu serei superada pelas mais jovens. Eu me pergunto como Sua Alteza sabe tantas coisas. Como é que ele foi capaz de descrever o mundo invisível sem nunca ter visto? Na verdade, ele não tem conhecimento de muitas coisas. Pergaminho deu de ombros continuando, quero dizer, em certos aspectos. Como assim? Eu estou falando sobre Rouxinol. Pergaminho disse, puxando um banquinho e sentando ao lado de Wendy. Você já reparou que o comportamento atual dela é totalmente diferente de como ela agia no passado? Quando ela está protegendo Sua Alteza, ela raramente fica invisível agora. Mesmo quando ela está fora do castelo, ela só usa o capuz para cobrir o rosto. E o que é mais estranho? Ela está assistindo às aulas assiduamente à noite. Você que dorme no mesmo quarto que ela, deve estar ciente de tudo isso. Então, você poderia me dizer o que está acontecendo com ela? Bem, não é nada. Wendy balançou a cabeça. Ela já fez a sua própria escolha. Escolha? Pergaminho ficou um pouco surpresa com a resposta de Wendy. Sim, exatamente como você adivinhou. Wendy fechou o livro e sem rodeios, disse, ela está apaixonada por Sua Alteza, Roland Wimbledon. Claro, isto é tão óbvio que você não precisa nem adivinhar para ver. Mesmo assim, essa história não é nova, uma bruxa que se apaixona por um homem que oferece abrigo a ela. Nós já ouvimos muitas destas histórias quando estávamos na Associação Cooperativa das Bruxas. Mas estas histórias são todas forjadas. A maioria de nossas irmãs não tiveram um final feliz.
Sua Alteza é diferente das pessoas dessas histórias. Pergaminho ficou atordoada por um tempo. Ela nunca esperava que Wendy, que possuía a mesma opinião que ela não faz muito tempo, diria coisas assim. Pergaminho, então, disse, você sabe que as bruxas não são capazes de ter filhos. É impossível para Sua Alteza. Sua Alteza vai se casar com uma bruxa. Wendy deu de ombros e continuou. Ele disse você pessoalmente. Como é que ela sabe disso? Será que Rouxinol ouviu aquela conversa? Pergaminho pensou. Em seguida, ela de repente percebeu algo e perguntou. Você está me culpando por não dizer isso a você? Wendy, eu só não quero que isso se espalhe. Isso terá influências ruins no caminho de Sua Alteza até o trono. Wendy permaneceu em silêncio por um tempo, antes de responder. Eu sei. Não estou culpando você. Eu disse a mesma coisa para Rouxinol antes. Aliás, antes de saber a resposta de Sua Alteza, eu pensei que nada iria acontecer com as irmãs. Mas se Sua Alteza não se importa em casar com uma bruxa, por que deveríamos fazer elas mudarem de ideia? Antes, quando Rouxinol tentava esconder seus sentimentos, ela vivia deprimida. E para falar a verdade, eu prefiro muito mais como ela está agora. Não importa o que vai acontecer no futuro, pelo menos ela está sendo sincera com os sentimentos de seu coração. Então essa era a razão. Pergaminho pensou. Embora Wendy concorde que a resposta de Sua Alteza não deve ser espalhada entre as bruxas, ela não vai interferir nos sentimentos das irmãs, e não vai fazer as escolhas por elas. Diferente de Cara, Wendy sempre considerou os sentimentos das irmãs e fazia elas se sentirem melhor e mais motivadas quando elas precisavam de coragem para enfrentar as dificuldades. Mas, Sua Alteza sabe disso. Pergaminho de repente pensou em um problema grave. E se ele não sabe que as bruxas são incapazes de ter filhos? Bem, Wendy também baixou a voz. Que tal isso? Por que você não pergunta para ele? Do outro lado da muralha na fronteira da região oeste, a pastagem estava sendo banhada pelos últimos raios de sol da primavera. Bem ao longe, rebanhos de bovinos e ovinos vagarosamente caminhavam para comer grama. Era difícil imaginar que há apenas 3 meses, todo o gramado estava coberto de neve e gelo, e não havia nada fora, além de bestas demoníacas terríveis e cruéis. Rouxinol praticou tiro quase a tarde toda. Ela dominou as habilidades de tiro muito mais rápido do que Roland tinha esperado. Talvez todo mundo possui talentos diferentes. Roland pensou. Algumas pessoas nasceram para lutar. Rouxinol, por exemplo, desde o começo demonstrou a postura que dificilmente corresponde a uma iniciante, como a posição para atirar, recarregar, mirar. Se ela tivesse nascido em uma família de cavaleiros, ela provavelmente seria a cavaleira mais excelente e renomada de todo o reino de Castelo Cinza. Carter só conseguia elogiar toda a demonstração de Rouxinol, da mesma forma que eu. Felizmente ela não nasceu. Já pensou se ela tivesse os braços tão grossos quanto os céus? Eu não iria querer ver isso. Roland lançou um olhar para ele e perguntou, como você se sentiu sendo obrigado a um empate com uma extraordinária? Assim que eu fui atingido, senti como se um ariete tivesse acertando meu peito e me deixado em pedaços. Carter admitiu honestamente, para dizer a verdade. Fui horrível. Tudo bem, não haverá uma próxima vez. Roland riu. Quando Rouxinol terminou mais uma rodada de tiro com a posição de pé, Roland bateu palmas. Seu desempenho até agora só pode ser descrito como excelente. Vamos fazer uma simulação agora. Depois de colocar o revólver de volta em um coldre em sua cintura, Rouxinol caminhou até Roland. Na luz do sol brilhante, gotas de suor brilhavam em seu nariz. Você vê aqueles alvos? Roland apontou para 5 bustos não muito longe que eram os alvos da simulação. Todos eles possuem uma pedra da retaliação divina. Você deve ser capaz de ver elas claramente na névoa. Então, vamos fazer o seguinte. Combine a sua habilidade com habilidades de tiro, e derrote seus inimigos no menor espaço de tempo possível, assim que você sair de seu mundo da névoa e se expor. Na névoa, objetos de espaço mudavam constantemente, o que tornava muito difícil garantir que as balas voassem na direção correta e acertassem os objetos. Anteriormente, Rouxinol tinha tentado atirar diretamente de dentro da névoa. No entanto, 9 em cada 10 balas mudavam sua trajetória quando saíram da névoa, e a última bala quase acertou Roland, que estava de pé atrás dela. Portanto, Rouxinol tinha que sair da névoa para atirar. Logo, ela teria que garantir estar o menor tempo possível exposta, para evitar qualquer contra-ataque do inimigo. Entendi. Rouxinol sorriu, levantou a capa com uma mão,
e desapareceu instantaneamente diante deles. Quando o primeiro tiro foi disparado, Roland mal pôde ver emergir tranquilamente uma figura branca e depois uma chama e fumaça explodindo. Ao mesmo tempo, o alvo foi atingido e se partiu. Antes mesmo das lascas de madeira, que salpicaram com impacto, caírem no chão, ela já havia chegado na parte de trás do segundo alvo e puxado o gatilho a uma distância de 3 ou 4 metros. Em seguida, o terceiro, o quarto alvo. Sempre que ela disparava, Rouxinol ainda não tinha saído completamente da névoa. Exceto seu revólver de prata e a chama súbita, Roland não conseguia distinguir mais detalhes. Era difícil para ele saber onde ela estava somente com os olhos. Sob a ocultação de sua névoa, ela parecia aparecer e desaparecer em um instante, como uma cena em que só poderia ser vista em filmes. Num piscar de olhos, os 5 alvos já estavam todos em pedaços. E tudo aconteceu em um instante. Num piscar de olhos, Rouxinol estava em pé ao lado dele novamente. Como eu fui? Rouxinol riu. Bem, Roland lançou um olhar rápido para Carter, que estava atordoado, e perguntou, o que você acha? Eu receio que ninguém mais seja capaz de pegar a senhorita Rouxinol. O cavaleiro-chefe respirou fundo, nem cinzas. Aliás, nem mesmo se cinzas estiver usando uma pedra da retaliação divina. Então, eu me formei? Ela tirou o suor de seu nariz e limpou na capa de Roland. Claro. Heliaswit capítulo 185. Um navio chamado Cisne navegava para o oeste pelo Rio Vermelho. Mas estava de pé na proa, olhando para frente. Não era para apreciar a paisagem, é que ela só queria ver o cais de Vila Fronteiriça o quanto antes. Quanto tempo até chegarmos ao nosso destino? Mai perguntou, impaciente. Em breve, senhorita Mai. O sol está muito quente, você deveria retornar para a cabine e descansar. Gait, que estava atrás dela, disse. Mai nem precisava virar o rosto para saber que Gait estava bajulando ela, sorrindo. Quando ela se virou, percebeu que estava certa. Você disse isso antes, e agora você está me dizendo a mesma coisa. Você realmente já foi até Vila Fronteiriça antes. Gait, constrangido, coçou a cabeça e disse, faz 10 anos que eu fui até lá pela última vez. 1 ano é suficiente para Forte Cancioneiro mudar de Lorde, então, você consegue imaginar as mudanças que podem ocorrer em 10 anos? Mai disse com raiva, mas, tudo bem, sempre há exceções. Olhe para você, em 10 anos, você nunca me viu atuando no teatro. O humor de Mai ficou muito melhor, depois de ver um sorriso sem graça em Gait, enquanto este se retirava. Se não fosse pela carta de Irene, ela nunca teria ido com este grupo de artistas humildes para a Vila Fronteiriça. Como atriz que era a estrela do teatro em Forte Cancioneiro, ela tinha uma boa reputação na região oeste. Desta vez, ela tinha recebido um convite do Teatro da Torre para ir para a cidade real de Castelo Cinza. Ela iria atuar na peça Um Príncipe Buscando Amor. O show tinha sido um grande sucesso, e até mesmo o mestre de drama, o Sr. Cajen Feus, elogiou sua performance no papel da princesa que morreu por amor. Embora ela não tivesse interpretado a heroína principal, ela ainda deixou uma profunda impressão de que ela tinha tanto talento quanto a atriz principal. Mas quando ela voltou a Forte Cancioneiro bastante animada, Mai descobriu que o Forte tinha sofrido grandes mudanças. Duque Rian tinha sido derrotado e morreu, e Forte Cancioneiro tinha caído nas mãos do príncipe Roland Wimbledon, que tinha nomeado temporariamente Petrovo da família Madre Silva para governar o forte. Ela havia se afastado por menos de 1 ano, mas a região oeste tornou-se totalmente desconhecida para ela. Felizmente, a agitação política do alto escalão não teve muito efeito no teatro. Mai e suas irmãs teriam discutido isso por todo o jantar, só que seu coração quase saiu pela boca quando soube que Luz da Manhã, o primeiro cavaleiro da região oeste, tinha sido capturado. Mai foi às pressas até o teatro à procura de Irene para pedir mais detalhes, apenas para descobrir que ela também já tinha ido para a Vila Fronteiriça cerca de meio mês atrás, provavelmente para se reunir com seu marido. Esta notícia deixou Mai um pouco desapontada, e também a deixou com um pouco de inveja. Ambas trabalhavam no mesmo teatro onde ela era a atriz principal, algo merecido, enquanto Irene era apenas uma novata no palco. O título, A Flor do Amanhã, foi dado a Irene por esses atores inferiores que eram lisonjeiros uns aos outros o tempo todo. No que diz respeito à aparência, Mai definitivamente não perderia, e em relação à riqueza de sua família, embora Mai fosse uma civil comum, Irene era apenas uma órfã adotada pelo teatro.
Portanto, não importa o que, ela era definitivamente melhor do que Irene. Mas o que era difícil para Mai entender era porque Ferlin Eltec, luz da manhã, apaixonou-se tão ingenuamente ao olhar para Irene, ao ponto de desistir da herança de sua família para poder se casar com ela. Olhe, fazendas, alguém gritou, Vila Fronteiriça não deve estar muito mais longe. Mai olhou para o lado esquerdo, só para ver campos e mais campos de trigo esvoaçantes ao vento. Os agricultores estavam com chapéus de palha trabalhando nos campos, como se eles estivessem de pé em um mar verde. Os campos de trigo refletiam a luz solar com um brilho resplandecente, se estendendo para o oeste até perder de vista. Que belo cenário, senhorita Mai. Rosia se aproximou e disse, eu nunca esperava que um lugar remoto como este teria uma vasta terra cultivada que pode até mesmo ser comparada com um forte cancioneiro. Isso não é nada comparado com as terras cultivadas da cidade real de Castelo Cinza. Mai argumentou, lá, os campos de trigo são tão vastos que podem conectar duas cidades. Você pode ver trigo em toda parte até chegar a um ponto de enjoar de tanto trigo. É assim mesmo? Rosia sorriu sem jeito. Eu nunca estive tão longe. Bem, esta é uma reação normal. Mai pensou, mas se fosse Irene, ela teria mostrado uma expressão de inveja e teria pedido a ela para descrever mais. Tenho certeza, você terá a chance de um dia. Espero que sim. Rosia acariciou o peito, obrigada pelo incentivo. Eu quis dizer que com apenas algumas peças de prata você poderia encontrar uma caravana para levá-la até a capital do reino, não que você teria alguma chance em toda a sua vida de atuar no teatro de lá. Mai revirou os olhos em silêncio. Mas Rosia era uma boa amiga de Irene, e ela não queria se incomodar em dizer isso em voz alta. Rosia se juntou ao teatro antes dela, elas tinham quase a mesma idade, mas por causa de sua aparência simples e memória fraca, ela nunca teve a oportunidade de atuar oficialmente no palco. Exceto por Irene, muitas pessoas do teatro nem conversavam com ela. Será que Irene sabe que estamos chegando hoje? Mai perguntou. Eu disse para ela na carta. Então, acredito que ela deve estar esperando por nós nas docas. Muito bom. Mai assentiu. Eu não quero ter que procurar uma estalagem sozinha em uma vila desconhecida. Posso te perguntar uma coisa, senhorita Mai? Rosia disse hesitante, por que você veio com a gente para esta pequena vila? Além disso, por que você tentou esconder isso do teatro? Irene escreveu em sua carta que pode haver uma oportunidade para atuar em vila fronteiriça, mas a senhorita não é uma pessoa que precisa de uma oportunidade como essa. Se eu dissesse a verdade para o teatro, você acha que eles me deixariam vir até este lugar? Mai fez um beicinho, quanto à razão. Eu só quero saber se minha colega de teatro está tendo uma vida boa. Na verdade, eu também não sei por que tomei essa decisão de forma tão impulsiva. Mai pensou, o Teatro do Forte irá apresentar algumas peças importantes durante os próximos 2 dias e agora que eu saí, o proprietário ficou com grandes problemas. Embora ele tenha algumas atrizes para me substituir, eu sei que sem mim, os nobres podem não aceitar o desempenho da peça e até mesmo protestar, o que seria algo bastante sério para o teatro. Sendo honesta consigo mesma, mas sabia que sua atitude não foi sábia. Não importa quão grande a sua reputação fosse, ela ainda precisava contar com o Teatro do Forte. Se ela deixasse o proprietário com raiva, ela não seria capaz de impedir que ele a substituísse por outra atriz, prejudicando seriamente sua carreira. Pedir desculpas não seria uma opção, logo, ela só poderia sair e competir com outras estrelas de outros teatros. Ah, eu poderia pegar o próximo navio de volta para o forte assim que eu ver o Ferlin, não é? Mai pensou. Após um tempo pensando, Rosie acabou interrompendo seus pensamentos, dizendo, entendi. Irene certamente ficará muito surpresa quando ver você. A paisagem ao longo da margem do rio tornou-se gradualmente mais rica. Um monte de tendas e casas de madeira podiam ser vistas no sopé da cordilheira intransponível. Como já estava próximo do meio-dia e as mulheres camponesas estavam todas ocupadas cozinhando mingaus de sopas, todos no navio podiam ver colunas de fumaça subindo continuamente das chaminés da vila e até mesmo, ocasionalmente, sentir o aroma gostoso de trigo. Muitas crianças se reuniam para brincar ao longo do rio, e aqueles que eram bons em natação tiravam completamente suas roupas e eram aplaudidos pelas outras crianças, e, em seguida, orgulhosamente voltavam para a terra novamente. No final, Mai finalmente viu a doca. Depois que o cisne atracou, Gat e São se ofereceram para carregar as bagagens das senhoritas. Assim que elas desceram pela rampa, Rosie animadamente gritou, Irene.
Olhando para a direção que ela gritou, Mai viu uma mulher com um vestido branco que estava na doca, acenando para elas. Ao seu lado, estava um homem alto. Mesmo longe, Mai ainda podia ver seus largos ombros e seu peitoral bem trabalhado, um homem realmente extraordinário. Luz da manhã, Ferlinhotech. A imagem de Ferlin que Mai tinha em sua memória, ficou mais viva e clara do que nunca. Heleazwit capítulo 186. No momento em que Mai viu Ferlin, ela se esqueceu completamente do que acabara de pensar. Ela não queria voltar mais para o forte. Meu Deus, Mai, quando elas se aproximaram, Irene exclamou, incrédula. Ela pegou nas mãos de Ferlin e começou a correr junto com ele. Querido, você sabe quem ela é? Ela é a atriz mais famosa do Teatro do Forte, senhorita Mai. Sempre que ela atua em uma peça, as pessoas fazem fila para comprar ingresso para ir ao teatro. As filas chegam até mesmo nas ruas. O coração de Mai acelerou quando ela ouviu estes elogios, mas graças aos seus anos de experiência em atuação, ela foi capaz de sorrir e dar um aceno de leve. Olá. Claro que eu conheço. Você mesmo disse que ela é a atriz mais famosa e todos os nobres da região oeste conhecem muito bem quem ela é. Ferlin suspirou e, em seguida, pediu desculpas a Mai. Minha esposa acabou esquecendo as boas maneiras. Desculpe-nos. Eu sou Ferlin, seja bem-vinda. Ele não anunciou seu título, sua posição, ou seu nome de família. O coração de Mai ficou cheio de tristeza, mas por fora, ela manteve sua expressão elegante ao extremo. Sim, estou ciente de quem você é, afinal, você é conhecido por todos como o primeiro cavaleiro da região oeste, Luz da Manhã, Sir Ferlinhotech. Eu que devo pedir desculpas, pois devido à grande carga de trabalho no teatro, eu fui incapaz de atender ao pedido de Irene e ir no casamento de vocês. Isso pertence ao passado agora. O cavalheiro sorriu balançando a cabeça. Hoje em dia, eu sou apenas um professor, não um membro da família Eutec. Dessa forma, você não precisa ser tão educada. Então, Ferlin acenou para os outros e continuou, vamos voltar primeiro. Nós já fizemos o registro para a residência temporária de vocês. Um professor? Mas se assustou, ele quis dizer um mentor da corte. Mesmo que o lorde desta vila seja um príncipe, até mesmo um príncipe inútil não iria contratar um cavaleiro para esse tipo de função, pô-lo em uma posição como esta. E o que ele quis dizer com registro para uma residência temporária? Irene não vai nos levar até uma estalagem confiável. Antes que ela pudesse pensar mais sobre isso, Irene se aproximou dela. Meu Deus, eu realmente não esperava que você viesse aqui. Se você atuar em Cinderela, com certeza vai causar uma comoção. E mesmo? Mai disse com uma pulga atrás da orelha. Ela nunca tinha ouvido falar nessa tal de Cinderela, o que significava que provavelmente esta peça foi escrita por algum dramaturgo novo. Além disso, ela não tem tempo para ensaiar para uma peça, ela só tinha vindo aqui porque ela queria ver como a Luz da Manhã estava, e se havia alguma forma de ajudá-lo. Quando entraram na vila, Mai percebeu que algo estava errado com este lugar. A vila estava localizada na fronteira do reino e, supostamente, deveria servir como um posto avançado para Forte Cancioneiro, mas como ela sentia que era uma cidade recém-construída. As estradas estavam cobertas com cascalho cinza escuro, sem nenhum sinal de lama, sem mencionar a largura das estradas, pois as estradas praticamente podiam ter duas carruagens lado a lado. Que tipo de estrada é essa? São fez a mesma pergunta que Mai estava pensando, é tão plana. Ah. Irene orgulhosamente sorriu. Quando eu cheguei aqui, ela ainda era feita de lama, mas agora já está assim. Na verdade, a estrada ainda não está terminada. Eu ouvi dos pedreiros que este foi apenas o alicerce para a estrada. Então eles enganaram você. Rosie argumentou, somente casas precisam de fundação. As coisas que já estão no chão não vão entrar em colapso, então por que as estradas deveriam precisar de um alicerce? Realmente, eles usaram uma mistura de pó e pedras cinzas e, em seguida, estenderam por toda a estrada. Depois, eles jogaram água na estrada e comprimiram tudo com um grande rolo de pedra até que se tornou plana. No começo, eu também pensei que este era um novo tipo de estrada, mas os pedreiros disseram que este era um trabalho desenvolvido por Sua Alteza, algo chamado camada alguma coisa de água, não lembro bem. Em suma, isto ainda é apenas a fundação. Irene se virou e continuou a liderar o caminho, com suas longas tranças balançando a cada passo. No futuro, quando as pessoas e carruagens aumentarem, essa estrada vai ser pavimentada com ardósia. Só então vai ser realmente acabada.
ruas pavimentadas. Mas zombou em seu coração, tirando o interior da cidade real de Castelo Cinza, qual cidade teria dinheiro para cobrir suas estradas com ardósia? Além do mais, uma estrada larga e plana como essa já era boa o suficiente, até mesmo em Forte Cancioneiro, que ainda possuía muitas estradas de lama. Enquanto eles estavam caminhando e adentrando mais para o centro da vila, Mai viu que muitas casas em ambos os lados da estrada estavam sendo demolidas, independentemente se elas eram casas de madeira ou de pedras. Embora elas claramente não eram casas novas, elas ainda poderiam ser consideráveis lugares excelentes para se viver. Será que o Lorde está demolindo as casas porque elas estão bloqueando a estrada? Não, todas as pessoas que moravam nestas casas se mudaram para outro distrito. Distrito? Mai perguntou. O que é isso? É a nova área residencial, que tem casas de tijolos, mas todas são idênticas. Irene explicou. As pessoas que moravam nestas casas estão sendo alocadas para todas as novas residências, e logo não haverá casas antigas da cidade. Casas de tijolos para todos. Mai não pôde acreditar no que acabou de ouvir. Essa foi ainda mais exagerada do que das suas de ardósias. Será que ela tem alguma ideia sobre o custo de um projeto como este? Mas por estar na frente de Ferlin, Mai só poderia engolir suas palavras. Havia muitos pedestres na rua, e, ocasionalmente, eles iriam parar e cumprimentar Irene ou Ferlin. Por isso, Mai descobriu que Irene também estava sendo chamada de professora. Você não está atuando aqui? Mai perguntou. Porque todas as pessoas da vila estão chamando você de professora. Porque esse é meu trabalho agora. Atuar será só um trabalho que vou fazer em meio período, afinal, a vila ainda não tem um teatro. Depois, Irene contou a história de como ela foi convocada por Sua Alteza. Embora a peça será apresentada ao ar livre e o público será composto de civis, o pagamento será ainda calculado de acordo com o padrão de Forte Cancioneiro. Acho que esta é uma boa chance. Pelo menos, eu posso praticar. Você está certa. Se eu puder atuar já ficarei feliz. Gaiteson assentiram repetidamente. Uma performance ao ar livre para os civis, mas nem sequer tinha força para dizer uma palavra. Em comparação com Irene, o que era mais difícil para ela entender era a razão por trás dessa ideia estapafúrdia do príncipe. Como aquelas pessoas cujo único objetivo era sobreviver a cada dia, realmente poderiam compreender o romance e a reviravolta na história de um drama. Aos poucos, eles finalmente chegaram na frente de um prédio de 2 andares. Este é o edifício dos professores, mas como há somente 9 professores em Vila Fronteiriça, no momento, ainda há quartos vagos. Ferlin já registrou vocês, então, vocês podem ficar em 2 quartos. Durante o show, vocês poderão ficar aqui sem problemas. Irene entregou 2 chaves. Gate, esta é para vocês. Rosie e Tina vocês vão para o outro. Bem. Agora, para a senhorita Mai, eu vou ficar com você. Mai disse. Mas, eu vim aqui para ver como minha colega de teatro está vivendo. Mai disse com um sorriso. Afinal de contas, nós já passamos por tanta coisa juntas no teatro, e você provavelmente não vai voltar para Forte Cancioneiro de novo. Então eu gostaria de conversar mais com você. Você vai me rejeitar? Claro que não, Irene, feliz da vida. Estendeu as mãos para segurar as mãos de Mai. Eu só estou preocupada que o quarto é muito pequeno para você viver confortavelmente. Há também um monte de coisas sobre a atuação que eu quero perguntar a você. Irene se virou para os outros 4. Em primeiro lugar, vamos colocar a bagagem de vocês nos quartos. Depois vocês podem vir até a minha casa e nós podemos discutir o roteiro juntos. Mai subiu para o 2º andar e seguiu Irene Ferlin para sua nova casa. Mas sua última esperança foi destruída no momento em que ela viu o novo lar de Irene Ferlin. Ela não queria admitir, mas esta pequena casa exalava uma sensação confortável e limpa. As toalhas e cortinas vermelhas e brancas de algodão foram claramente recém-adquiridas. O chão estava limpo e não havia tapete de linho colocado na sala de estar. Sua atenção foi rapidamente atraída para algumas taças estranhas sobre uma mesa baixa. Aproximando-se, ela pegou as taças para dar uma olhada, mas ela não foi capaz de identificar o seu material, pois era leve como a madeira, mas a superfície era lisa e a cor era vibrante. Não era nada como os produtos baratos habituais no lar de civis. No topo da taça estava gravada a imagem de 2 pessoas se abraçando apaixonadamente. É uma taça linda, não é? Irene disse enquanto se aproximava, mas é bastante cara. Ela está sendo vendida por 5 peças de prata no mercado de conveniência,
4 taças com diferentes gravuras formam um conjunto. Para celebrar o nosso dia de pagamento, Ferlin insistiu em comprar estas taças para mim, o que resultou em nós gastando todo o nosso salário. Um bobo. Mercado de conveniência. Mai deliberadamente ignorou a última parte da fala de Irene. Sim, Irene assentiu. O Lorde abriu um mercado na praça da vila, onde estão sendo vendidos alguns utensílios de uso diário bastante finos, mas eles não são baratos. Se você quiser, eu posso levar você amanhã até o mercado para dar uma olhada. Mas estava com sentimentos mistos em seu coração. Tudo era diferente do que ela esperava. Ela pensou que, como um prisioneiro de guerra e um cavaleiro por quem ninguém tinha oferecido um resgate, mesmo que o Lorde houvesse contratado ele, sua vida ainda estaria sendo muito difícil. E uma vez que Irene nunca fez qualquer economia, a única coisa que ela podia fazer era acompanhar Ferlin ao longo desta dificuldade. Se fosse assim, qualquer ajuda que Mar pudesse fornecer seria muito apreciada por Ferlin-Otec. Ela poderia ir até mesmo além, e com a sua própria influência, ela poderia tentar convencer o Lorde da Vila para permitir que ela resgatasse o primeiro cavaleiro. Dessa forma, ela poderia ter sido capaz de reverter completamente o coração do cavaleiro. No entanto, todos os seus planos deram com os burros na água. Ele estava tendo uma boa vida em Vila Fronteiriça, mesmo sem sua ajuda. Ela deveria voltar. Ao escolher ir embora, ela iria esquecer tudo sobre Ferlin e Vila Fronteiriça. Mas estava em um dilema profundo. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.